Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos, você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos, esta é a parte 9. 1. Maldição do conhecimento. Curse of Knowledge. Definição. É o viés cognitivo que ocorre quando alguém, ao interagir com outras pessoas, presume inconscientemente que os outros têm as mesmas informações e o mesmo nível de compreensão que ele. Uma vez que você sabe algo, seu cérebro torna-se incapaz de reconstruir o estado mental de não saber, o que torna a comunicação com leigos frustrante e ineficaz. Exemplo: o experimento dos batuqueiros. Em um estudo famoso de Stanford, uma pessoa recebia uma lista de músicas conhecidas como Parabéns a Você e deveria batucar o ritmo na mesa para que outra pessoa adivinhasse. O batuqueiro tinha certeza de que a música era óbvia, pois ele a ouvia na sua cabeça enquanto batia, mas o ouvinte ouvia apenas ruídos desconexos. O batuqueiro superestimou drasticamente a chance de acerto, porque não conseguia desouvir a melodia que já conhecia. Exemplo 2. O mentor e o estagiário. Um programador sênior pede para um estagiário apenas configurar o ambiente e rodar o deploy. Para o sênior, isso é uma tarefa de 5 minutos que não precisa de explicação. Para o estagiário, cada uma dessas palavras é um abismo de dúvidas. O sênior fica frustrado com a lentidão do novato, esquecendo que ele próprio levou anos para automatizar esses processos na cabeça. Implicação. Gera um abismo de comunicação. No trabalho, líderes dão instruções vagas achando que são claras. Na política, técnicos ignoram as dores da população porque não conseguem traduzir dados para a realidade humana. E na educação, professores brilhantes fracassam porque não conseguem voltar ao degrau zero do conhecimento. Como evitar? A técnica do pé no chão. Antes de explicar algo, pergunte: o que eu sabia sobre isso há 10 anos? Tente recuperar esse sentimento de confusão inicial. Peça o feedback do eco. Em vez de perguntar: você entendeu? Peça para a pessoa explicar de volta o que você disse. Se a explicação dela for diferente, a culpa é da sua maldição, não da burrice dela. O princípio da criança. Se você não consegue explicar para uma criança ou para um leigo total, você ainda é refém do seu conhecimento e não dono dele. Lembre-se, o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela ocorreu. Quando você sabe muito, o silêncio do outro não é falta de inteligência. É apenas o resultado da sua incapacidade de ser simples. 2. Viés de otimismo. Optimism bias. Definição. É a tendência de acreditar que eventos negativos são menos prováveis de acontecer conosco e que eventos positivos são mais prováveis, especialmente quando nos comparamos à média das pessoas. É o mecanismo que nos faz sentir que estamos protegidos por uma bolha, ignorando as estatísticas que se aplicam a todos os outros. Exemplo 1. A saúde e a exceção. Um jovem que dirige em alta velocidade ou não usa preservativo sabe dos riscos teóricos, mas no fundo sua mente diz: isso acontece com os outros, eu sou esperto/sortudo demais para que algo dê errado. O cérebro trata a estatística de risco como algo que só vale para os estranhos. Exemplo 2. O empreendedor teimoso. Estatisticamente, a maioria das startups fecha nos primeiros anos. Ainda assim, muitos fundadores acreditam que seu caso será diferente. Sem esse viés, ninguém abriria empresas, mas por causa dele, muitos investem as economias de uma vida em ideias inviáveis, sem um plano de contingência para o fracasso. Implicação. É uma faca de 2 gumes. Se por um lado nos dá coragem para agir, por outro nos deixa vulneráveis. O viés de otimismo é uma das razões pelas quais não compramos seguros, não fazemos exames preventivos e ignoramos sinais óbvios de que um projeto, como um canal ou um relacionamento, está afundando. Como evitar? O pré-mortem. Antes de começar algo, imagine que você fracassou miseravelmente daqui a 1 ano. Agora, tente listar todas as razões que levaram a esse fracasso.
Isso força o cérebro a sair da bolha do otimismo e olhar para os riscos reais. Consulte as estatísticas. Ignore o que você sente. Olhe para os números frios de quem já tentou o mesmo que você. A realidade costuma estar na média, não na exceção. Lembre-se, o otimismo é o que nos faz sair da cama, mas é a cautela que nos mantém vivos. Acreditar que você é a exceção à regra poderá ser o primeiro passo para se tornar uma estatística de fracasso. 3. Viés de resultado. E 4. Sorte moral. Diferença fundamental. Ambos levam em consideração o desfecho do processo ou decisão. O viés de resultado distorce nossa análise de decisões. O foco é a relação processo e resultado. A sorte moral distorce nosso julgamento de pessoas. O foco é a relação responsabilidade e consequência. Definição do viés de resultado. É o erro de julgar uma decisão pela qualidade do que aconteceu depois, em vez de avaliar a qualidade da informação disponível no momento em que a escolha foi feita. Nós ignoramos o processo e o papel do acaso, tratando como genial quem teve sorte e como incompetente quem teve azar. Exemplo 1. O investidor imprudente. Imagine um investidor que coloca todo o capital da família em uma criptomoeda obscura, sem análise sólida, apenas por intuição. A moeda dispara por fatores de mercado e adesão especulativa. Ele é tratado como visionário, mas a decisão era altamente arriscada e mal fundamentada. O resultado foi positivo, o processo não. Se repetida várias vezes, essa estratégia provavelmente levaria ao fracasso. Implicação. A implicação do viés de resultado é a erosão da competência. Quando avaliamos apenas o desfecho, deixamos de analisar a qualidade da decisão. O sortudo vira modelo, mesmo com estratégia frágil, e o competente azarado é descartado. O aprendizado morre. Definição de sorte moral. Ocorre quando atribuímos elogios ou culpas morais a alguém por ações cujas consequências foram determinadas por fatores fora do seu total controle. Mostra como nosso julgamento moral varia conforme o desfecho, mesmo quando o controle da ação foi o mesmo. Exemplo 1. O dilema dos motoristas. Dois amigos bebem a mesma quantidade e decidem conduzir. O primeiro chega a casa sem incidentes, é visto apenas como alguém que excedeu-se um pouco. O segundo, no mesmo trajeto e velocidade, atropela alguém que atravessou subitamente a estrada. O segundo é tratado como um monstro moral e um criminoso. Embora a ação de ambos tenha sido idêntica, conduzir embriagados, a nossa indignação moral depende inteiramente da sorte de um peão ter aparecido ou não. Implicação. A implicação da sorte moral é a distorção da justiça. Julgamos caráter pelas consequências e não pela intenção ou pela conduta. Dois indivíduos cometem o mesmo erro. Um causa dano, o outro não. A indignação recai apenas sobre quem teve azar. A ética vira estatística. Como evitar, para ambos os vieses? Separe processo de resultado. Ao avaliar uma situação, pergunte: se eu não soubesse como isto acabou, eu diria que esta pessoa agiu bem ou mal? Avalie a intenção e o risco assumido. Foque no que a pessoa controlava: intenção, informação disponível e nível de risco assumido. A regra da repetição. Uma decisão só é boa se, repetida várias vezes, tender a produzir bons resultados, não se funcionou uma única vez. Lembre-se, nós recompensamos a sorte e punimos o azar, confundindo o destino com o caráter. Se queres ser realmente racional, julga o caminho, não apenas a linha de chegada. 5. Erro fundamental de atribuição. 6. Assimetria ator-observador. Observação. Na parte 2, eu apresentei o viés do erro fundamental de atribuição. E agora que cheguei no viés de assimetria ator-observador, percebi que cometi um equívoco, e esta é a chance de redenção, onde vou mostrar os dois vieses juntos para apresentá-los de forma correta. Diferença fundamental. O erro fundamental de atribuição, o olhar para o outro, é unidirecional. Você é o observador julgando uma pessoa. O foco, o comportamento do outro. O erro, você ignora o contexto dele e culpa a personalidade. O viés ator-observador,
A comparação, dois pesos, duas medidas, é bidirecional. Ele compara a sua ação, ator, com a ação do outro, observador. Quando eu sou o ator, eu justifico meu erro pela situação, externo. Quando eu sou o observador, eu justifico o erro do outro pelo caráter, interno. 5. Erro fundamental de atribuição. Definição: é a tendência de atribuirmos o comportamento de outras pessoas à sua personalidade ou caráter, fatores internos, subestimando ou negligenciando as circunstâncias externas, fatores situacionais. Exemplo prático: o outro. Um colega de trabalho entrega um relatório com erros ou chega atrasado para uma reunião. Seu pensamento imediato é: ele é desleixado ou ele é irresponsável. Você julga a essência dele, sem considerar que ele pode estar passando por um problema pessoal grave, uma sobrecarga de tarefas ou um imprevisto técnico que fugiu ao seu controle. Implicação: este viés é uma das raízes de muitos conflitos interpessoais, falta de empatia e injustiças. Ele nos faz criar rótulos permanentes para as pessoas baseados em eventos isolados, impedindo uma compreensão real da complexidade humana. Como evitar? Pratique a inversão. Antes de julgar alguém, pergunte-se: se eu tivesse feito isso, que justificativa eu daria? Considere 3 causas externas. Force-se a pensar em pelo menos 3 motivos situacionais que poderiam ter levado a pessoa a agir daquela forma antes de concluir algo sobre o caráter dela. Lembre-se da assimetria. Tenha consciência de que você tem acesso aos seus sentimentos e contextos, mas apenas ao comportamento visível dos outros. 6. Viés de ator-observador. Definição: é a tendência de atribuirmos nossas próprias ações a causas externas e situacionais, enquanto atribuímos as ações dos outros a causas internas e de personalidade. Quando nós agimos, olhamos para o cenário. Quando o outro age, olhamos para quem ele é. Exemplo 1. O atraso. Se você chega atrasado a um compromisso, sua mente foca no trânsito, na chuva ou no despertador que falhou, fatores externos. Você é o ator, focado na situação. Se um amigo chegar atrasado ao mesmo compromisso, você pensa: ele é desleixado ou ele não tem compromisso, fatores internos. Você é o observador, focado no caráter dele. Implicação: cria uma enorme barreira para a empatia e a resolução de conflitos. Como sempre temos uma desculpa situacional para nós e um julgamento de caráter para o outro, sentimos que o mundo é injusto conosco, enquanto os outros são apenas pessoas difíceis. Como evitar? Inverta as posições. Quando alguém errar, pergunte-se: quais fatores externos poderiam ter forçado essa pessoa a agir dessa forma? Assuma a culpabilidade. Quando você errar, tente encontrar um traço de personalidade que contribuiu para isso, em vez de culpar apenas o azar. Lembre-se, nós somos advogados dos nossos próprios erros, mas juízes implacáveis das falhas alheias. Para sermos realmente justos, precisamos dar aos outros o benefício do contexto que sempre exigimos para nós mesmos. 7. Viés de atribuição hostil. Hostile Attribution Bias. Definição: é a tendência de interpretar comportamentos ambíguos como intencionalmente hostis, assumindo malícia onde pode haver apenas distração ou neutralidade. É ver um ataque onde não há. Exemplo 1. O conhecido distraído. Você está em grupo, acena para um conhecido no shopping e ele não responde. O viés de atribuição hostil faz você pensar: ele me ignorou de propósito para me humilhar. A realidade neutra pode ser apenas que ele estava sem óculos, distraído ou ouvindo música. Exemplo 2. O e-mail curto. Seu chefe responde um e-mail longo seu com apenas uma palavra: ok. Você passa o dia tenso, acreditando que ele está bravo ou sendo ríspido. Na verdade, ele pode estar apenas em uma reunião corrida, sendo prático, sem qualquer hostilidade. Implicação: gera um estado de defesa constante. Pessoas com este viés tendem a reagir de forma agressiva a ofensas imaginárias, o que acaba provocando hostilidade real dos outros, criando um ciclo vicioso de isolamento e briga. Como evitar? A navalha de Hanlon. Nunca atribua à malícia o que pode ser adequadamente explicado pela distração, ignorância ou cansaço. Pergunte antes de julgar. Se algo te incomodou, tente uma abordagem neutra. Notei que você não respondeu meu aceno. Aconteceu algo? Muitas vezes a resposta desfaz a paranoia na hora. Lembre-se,
Antes de se sentir atacado, pergunte-se se o mundo é realmente hostil ou se é você que está usando lentes de guerra. 8. Viés de intencionalidade. Definição: é a tendência de presumir intenção deliberada por trás de comportamentos ou eventos, mesmo quando eles podem ter sido acidentais, automáticos ou fruto do acaso. Exemplo 1. O universo contra você. Você está atrasado, derruba a chave, o sinal fecha e o computador trava. Em vez de ver uma sucessão de eventos estatísticos, você sente que o dia está conspirando contra mim ou que o destino não quer que eu chegue lá. Você atribui uma intenção ao universo. Exemplo 2. O motorista do ônibus. Você corre, estica o braço e o ônibus sai. A sua raiva imediata assume que o motorista te olhou pelo retrovisor e pensou: não vou levar esse aí. Na realidade, o motorista estava focado no trânsito à frente, no cronômetro e no ponto cego. Não houve maldade, apenas um processo em andamento. Implicação: gera um sentimento de vitimização e paranoia, nos faz gastar energia odiando pessoas ou o destino por coisas que não foram planejadas para nos atingir. É o berço de muitas teorias da conspiração. Como evitar? Aplique a navalha de Henlon. Nunca atribua à malícia ou ao destino o que pode ser explicado pela incompetência, pelo acaso ou por processos automáticos. Aceite a aleatoriedade. Lembre-se de que o universo é vasto e indiferente. A maioria dos eventos que nos afetam são apenas o cruzamento de cadeias de causas físicas, sem nenhum grande roteirista por trás das pequenas frustrações diárias. Desantropomorfize o inanimado. Quando o computador travar ou o ônibus partir, repita para si mesmo: isto é uma máquina seguindo um processo, não uma pessoa tomando uma decisão contra mim. Lembre-se, o mundo não está conspirando contra você, mas também não está girando ao seu redor. Aprender a aceitar o acaso é o primeiro passo para parar de lutar contra fantasmas. 9. Efeito de credencial moral. Moral Credential Effect. Definição: o efeito de credencial moral é um viés psicológico onde indivíduos, após agirem de forma ética ou positiva, sentem-se subconscientemente autorizados a tomar atitudes menos éticas ou egoístas posteriormente. Esse saldo positivo moral acumulado permite indulgência sem culpa, pois a autoimagem de pessoa boa já está estabelecida. Exemplo 1. A cota de bondade. Uma pessoa passa o sábado fazendo trabalho voluntário. No domingo, ela se sente no direito de ser rude com um garçom ou de estacionar em uma vaga proibida, sentindo que sua credencial de boa pessoa a protege de críticas. Ela acredita que o mundo deve esse pequeno deslize a ela. Exemplo 2. O preconceito mascarado. Alguém começa uma frase dizendo: "Eu não sou racista, até tenho amigos que são", e em seguida profere uma ofensa. A pessoa usa uma ação, ter amigos de outras etnias, como uma credencial moral para se sentir imune à acusação de preconceito, acreditando que sua boa conduta prévia autoriza a má conduta presente. Implicação: o perigo desse viés é que ele transforma boas ações em escudos psicológicos. Em vez de refletir sobre nossos erros, usamos nossas virtudes passadas como prova de inocência presente. Como evitar? Zere o saldo todo dia. Entenda que a moralidade não é acumulativa. Uma boa ação não apaga a responsabilidade de uma má ação. Cada ato deve ser julgado por si só. Cuidado com o orgulho. O momento em que você se sente uma pessoa excelente é justamente quando você está mais vulnerável a usar sua credencial moral para julgar os outros com dureza. Lembre-se, ninguém é bom o suficiente para ter o direito de ser ruim. Não deixe que as suas virtudes de ontem se tornem as desculpas para os seus erros de hoje. E aqui encerramos a parte 9 da nossa série de heurísticas e vieses cognitivos. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Teremos uma longa série, então aguarde as partes seguintes, onde reuniremos a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários.
Detalhe sua experiência, é essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final, e até a próxima!